amigos e minhas amigas, é bom estar aqui de novo de volta, falando com vocês aqui o nosso boletim Radar Clima e Sustentabilidade, é o segundo boletim de janeiro e quero falar com vocês nesse segundo boletim do Radar a respeito de duas agendas positivas, por incrível que pareça. Sim, conseguimos aprovar a Lei de Pagamento por Serviços Ambientais em dezembro do ano passado, 2020. A lei é muito importante, deve ser comemorada. E por quê? Bom, por várias razões. Primeiro, porque estabelece alguma segurança jurídica para esses diferentes modelos de contratos que já vêm acontecendo no Brasil, sobretudo nos estados, em alguns municípios, na iniciativa privada, contratos de pagamento por serviços ambientais que até então não tinha nenhuma base legal. Sobretudo, programas públicos têm dificuldade, porque para repassar recursos do poder público para o privado tem que ter autorização legal. E também cria o Programa Nacional de Pagamento por Serviços Ambientais. Define modalidades de pagamento por serviços ambientais, pagamento direto, green bonds ou títulos verdes, cotas de reserva ambiental previstas já no Código Florestal, benefícios diretos e indiretos às comunidades provedoras desses serviços ambientais, integra, define a necessária integração da política de pagamento por serviços ambientais com as políticas já em curso de biodiversidade, de áreas protegidas, de recursos hídricos, de resíduos sólidos, de mudanças climáticas, povos e populações tradicionais. É importante, porque PSA não pode ser uma coisa paralela ou contraditória ou... e, portanto, tem que ter essa integração. Também, aí é um detalhe, mas eu achei importante trazer para vocês, é um detalhe relevante. Ele integra também, por lei, toda essa lógica dos serviços ambientais com duas figuras jurídicas importantes que vinham sendo regulamentadas apenas por decreto e agora passam a ser por lei. As áreas prioritárias para a conservação da biodiversidade, que na verdade também já tinha uma previsão no Código Florestal de 2012 e agora reforça com a lei de PSA. E dois, mais relevante ainda, o Plano de Gestão Territorial Ambiental em Terras Indígenas. Portanto, o PSA em terras indígenas, ele vem exatamente da implementação desse plano, tem que estar em convergência com ele. Achei importante ter uma lei federal citando explicitamente esse plano, porque ele até então era previsto apenas no decreto que fala do PNGAT, da Política Nacional de Gestão Territorial e Ambiental em Terras Indígenas. Os vetos do presidente Bolsonaro, são 4 vetos, eles fazem o projeto perder brilho, inclusive perder credibilidade. Porque o primeiro veto do parágrafo 8º do artigo 6º e do artigo 15 retira a instância de governança. Estava previsto um conselho, um comitê de governança do programa de pagamento por serviços ambientais formado por sociedade civil, empresariado, órgãos estaduais, ou seja, ampliando a definição, a competência por definir critérios, padrões, indicadores, para um comitê, não ficando na mão, na caneta de um ministro de plantão, seja ele quem for. Esse veto, na minha opinião, tira a credibilidade de um programa que vai depender muito, repito, muito, de recursos internacionais. E para isso tem que ter credibilidade, tem que ter transparência, o compliance desses caras são lá no alto. E esse programa, infelizmente, botou a régua lá embaixo. Tem o veto também, a vinculação de recursos para os CES. Os CES prestam serviços ambientais, recursos de PSA deveriam ser investidos nas UCs. Esse é o propósito da lei. O presidente vetou isso, infelizmente, enfraquece a política de unidade de conservação, vetou o Cadastro Nacional de Contratos de Pagamento por Serviços Ambientais, muito ruim esse veto, porque retira mais transparência, mais controle social, mais participação, porque um cadastro desse, disponível para a sociedade conhecer o que está acontecendo em matéria de PSA no Brasil. E, por fim, vetou incentivos tributários às operações relativas a pagamento de serviços ambientais. O governo tem legitimidade para isso, porque não quer sangria desatada. Entretanto, não tem escala ainda suficiente, são pontuais os projetos, não são projetos de grandes vultos. O que acontece é que não vai ter incentivo para que esses projetos ganhem escala. Eles vão ter que ganhar escala com pernas próprias. Infelizmente, mostra que o governo também não está muito preocupado com isso. Então, esses 4 vetos, na nossa opinião, precisam ser objeto de derrubada, precisam trabalhar para derrubar esses vetos no Congresso Nacional para que a lei tenha o seu vigor pleno. Agora, uma outra matéria ambiental relevante, positiva, foi a proposição do projeto de lei 5518 de concessões florestais em dezembro do ano passado, uma iniciativa muito boa, positiva da coalizão Brasil Floresta, Clima e Agricultura, com parceiros como o Instituto Escolhas, como o Imaflora. A floresta em pé tem que valer mais do que deitada, esse jargão está mais do que batido, e nós temos lei para isso. Nós não vamos defender floresta pública, combater grilagem só com polícia Federal, com o IBAMA, o INCRA perdeu a mão já,
né? Nós precisamos mudar a dinamicidade econômica nas áreas onde isso é possível. Manter floresta em pé, gerando economia florestal, gerando emprego e renda com floresta. E o PL de concessões florestais é uma agenda positiva, não deve ter grandes dificuldades para tramitar na Câmara. Temos muita expectativa de que, quem sabe, este ano mesmo, de 2021, a gente consiga aprovar na Câmara esse projeto de lei e levá-lo ao Senado e, quem sabe, antes do final desses 2 anos, ter atualizada a Lei de Gestão de Florestas Públicas. E o que esse projeto faz? Ele tem mecanismos para tornar os contratos mais flexíveis, remover entraves, né? Isso cria estímulo à participação de empresas menores nas concessões, o que é importante para democratizar o acesso a essa atividade econômica. Fala-se tanto em economia verde, tem que ter o verde na economia, né? A economia florestal é a economia verde, né? E também viabiliza contratos relativos a PSA dentro de terras públicas, né, concessões de serviços ambientais, inclusive carbono, crédito de carbono. Projeto muito positivo, merece nosso apoio. Vamos trabalhar, contem conosco para aprovar esse projeto de lei, se tudo correr bem, ainda esse ano. Bora para frente.